Boa tarde, meninos e meninas do 8º ano. Iremos continuar os conteúdos do livro Telares Arte, a unidade 2, a arte pode transformar uma comunidade? E o capítulo 3, arte e participação. A videoaula é a 4. De acordo com o nosso roteiro de estudos, nós temos aí o tópico 3, por dentro do teatro, técnicas do teatro do oprimido. Aí nós temos aí uma leitura que vai da página 123 até a página 127. Aí eu irei elaborar algumas questões dessa leitura no Google Forms, além da explicação da atividade prática que é o experimente, ok? Então, turma, aí olha só, técnicas do teatro do oprimido. O TO baseia-se em diferentes técnicas desenvolvidas por Augusto Boal, como o teatro foro, o teatro jornal, o teatro legislativo, o teatro invisível e o teatro imagem, sempre contando com a participação do público e seguindo o ideal de participação no fazer artístico. A seguir, vamos conhecer algumas dessas técnicas. Aí nós temos aqui a imagem dele, do Augusto Boal, atuando em um jogo do Teatro do Oprimido em São Paulo. É uma imagem de 1975. O teatro foro. Essa é a técnica utilizada pelo GTO Mareá no espetáculo A Resposta Só é Não. Em um teatro foro, produz-se uma encenação baseada em fatos reais na qual personagens oprimidos e personagens opressores entram em conflito para defender seus desejos e interesses de forma objetiva. Nesse confronto, o personagem oprimido fracassa e os espectadores são estimulados a entrar em cena, substituindo os atores e buscando alternativas para o problema encenado. Ao trazer para a ação, mesmo que teatral, possibilidade de saída para os impasses criados pelo opressor social, o TO mostra a possibilidade de transformação ou de recriação da sociedade. Aí nós temos a imagem aqui, a apresentação do fórum em rua de Nova Delhi, Índia, 2017. As técnicas criadas por Augusto Boal são utilizadas por grupos de teatro de todo o mundo. Turma, aí eles sugerem mais um experimento, uma atividade que a gente poderia fazer em sala, que era para criar alternativas de um teatro fórum, Vamos criar as alternativas de um teatro fórum? Mas não dá para fazer, gente. Para poder criar essa alternativa, a gente teria que estar em sala de aula. Mas mesmo assim eu vou explicar, porque eu acho didático muito importante, porque se em algum momento a gente for fazer, é bom que a gente já saiba, Era para fazer em grupo essa experimentação, uma técnica de teatro fórum com base na fábula O Leão, o Burro e a Raposa, do Esopo, O objetivo será criar diferentes alternativas para criar conflito presente na narrativa. Para começar, leia a versão da fábula reproduzida a seguir. O leão, o burro e a raposa. O leão, um burro e uma raposa fizeram entre si uma sociedade e foram caçar. Assim que apanharam uma boa quantia de presas, o leão determinou que o burro lhes fizesse a partilha. Então, ele fez 3 partes iguais e convidou-o para escolher uma. Enfurecido, o leão saltou sobre ele, devorou-o e depois determinou que a raposa fizesse a divisão. Ela juntou tudo num único monte, reservando para si uma pequena porção, e convidou o leão a fazer a escolha. E quando o leão lhe perguntou quem é que a ensinou a repartir daquele modo, a resposta respondeu: a desgraça do burro. Então, gente, aqui já dá para ver que no texto tem vários argumentos que poderia debater sobre essa questão. É bem interessante mesmo o teatro fórum. Então, seria assim, viu, gente? O primeiro procedimento, eu ia dividir a turma em grupo, até 4 grupos de alunos. Cada grupo deverá criar uma alternativa para a opressão vivida pela raposa. Com os colegas, você pode pensar tanto em soluções que a resposta, ou aliás, que a raposa poderia adotar, quanto em outras que demandariam a ajuda de aliados. 3.
As cenas apresentadas devem acontecer logo após a morte do burro, ou seja, quando o leão pede à raposa que divida o alimento. E 4. Improvise várias situações diferentes, explorando diversas formas de continuar a história. Converse sobre elas para escolher uma. Isso se fosse em sala, viu, gente? Poderia fazer várias encenações e interpretações diferentes, que é o teatro fora. O teatro jornal. O teatro jornal ele foi desenvolvido inicialmente pelo núcleo do Teatro de Arena de São Paulo, do qual Augusto Boal foi diretor entre 1956 e 1971. Consiste em diversas técnicas que permitem que notícias de jornal sejam transformadas em cenas teatrais. A seguir, apresentamos algumas delas. Vocês estão vendo aqui essa imagem aqui, que é a participação durante a oficina de teatro jornal em Goiânia, né, Goiás, 2017. Improvisação. Depois de se inteirarem de uma notícia de jornal, os atores improvisam uma cena com base nela. A notícia serve de roteiro. Os atores também podem improvisar os prováveis motivos do acontecimento, né? Ou as cenas que teriam dado origem a ela. Leitura simples. Os atores leem as notícias do jornal, alterando seu sentido pela forma como as interpretam. Leem a notícia alegre como se ela fosse triste, por exemplo, né? No teatro, isso é chamado de distanciamento. Ou seja, procurar se afastar das emoções que um fato causa a fim de melhor analisá-lo. Turma, eu fiz com pressa aqui a colagem, então a leitura aqui, a letra ficou muito pequena, mas ainda assim dá para ler. Acompanhe comigo a leitura. Leitura com ritmo. Em vez de ler a notícia, os atores devem cantá-la, usando o ritmo musical que melhor transmita o conteúdo desejado, como nostalgia da bossa nova, a dramaticidade do tango, a alegria do samba, etc. Leitura cruzada. Duas notícias são lidas ao mesmo tempo, de modo intercalado. De preferência, essas notícias devem ter algum contraste, uma notícia positiva e a outra negativa sobre o mesmo tema, por exemplo, para que a leitura de uma amplie a compreensão de outra. Ação paralela. Enquanto a notícia é lida, os atores encenam como o fato descrito ocorreu, criando imagens que a complementam. Reforço. Enquanto leem, cantam ou dançam a notícia, os atores devem usar diversos materiais além do jornal, como canções, jingles, materiais publicitários, etc. Histórico. Ao representarem a notícia, os atores criam cenas ou apresentam dados que mostrem, ao mesmo tempo, fatos em outros momentos históricos ou em outros países, por exemplo. Entrevista de campo. Os participantes entrevistam uma pessoa do seu meio social para levantar informações ou descobrir fatos a fim de elaborar uma cena. Então, turma, diante do que foi lido e explicado acerca do teatro do jornal, nós temos uma outra proposta de atividade teatral, né, que é o experimente. Vamos criar uma cena de teatro a partir de uma notícia do jornal? Aqui no caso é o jornal impresso, não é o jornal que a gente assiste na TV, mas se não tiver a possibilidade do jornal impresso, pode ser sim uma notícia atual da TV, por exemplo, sobre o Covid. Seria uma boa notícia para ensinar, né? Era para fazer em grupo, né? Organizar os grupos de até 5 alunos, não vai ser viável. No caso, pode ser de 3 alunos virtualmente, né? Isso é possível a partir da utilização do vídeo, no caso, né? Cada um fazendo o seu vídeo caseiro em casa. E o 2, o professor eu ia distribuir esse jornal com essa notícia, se fosse em sala, né? E 3, você e os colegas deverão selecionar uma notícia que achem interessante por algum motivo, mostrar algo incoerente, revelar algo muito notável, não
divulgar algo que consideram importante, etc. E 4. Depois de selecionar a notícia, planeje uma cena em que seja utilizada a técnica da ação paralela, ou seja, enquanto um dos integrantes do grupo lê o texto, os outros devem encenar como ela aconteceu. Então, uma pessoa fala e outra ensina. E os 5, juntos ou individual, vocês podem decidir o que pretende comunicar por meio da encenação, como gerar um efeito cômico a partir de uma sátira ou denunciar uma situação muito séria, por exemplo, entre outras possibilidades. Eu acho que a situação séria seria a pandemia, né? O Covid, por exemplo. Uma coisa que as pessoas não respeitaram, né? Os protocolos, né? De distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel. Isso era uma coisa que poderia fazer uma encenação sobre isso, seria interessante. Uma encenação a partir de uma notícia, né, de jornal. Teatro legislativo. No teatro legislativo, as soluções encontradas pela plateia é um teatro-fórum. Já expliquei anteriormente o que vem a ser um teatro-fórum. Podem ser transformadas em projetos de lei. Tudo se passa no plano da ficção, porém, com essa técnica, as pessoas percebem que a política é parte da natureza humana e que tudo o que fazemos ou pensamos é uma ação política. Verdade, gente. Aqui nós temos o exemplo do Teatro do Oprimido da Maré, em que muitas situações vivenciadas pelos integrantes dessa comunidade e encenadas por eles reivindicaram leis, né? Projetos de lei para que fossem implantados na sua comunidade. O que é um projeto de lei? É uma proposta submetida a algum órgão legislativo com o objetivo de criar uma lei. O teatro invisível. Teatro invisível, os atores se apresentam em um ambiente do cotidiano, ou seja, fora do teatro. O lugar pode ser um restaurante, uma fila, uma rua, um mercado, um trem, etc. As pessoas do local são surpreendidas e durante toda a encenação não devem desconfiar de que se trata de um espetáculo, para que não se transformem em espectadores. Espera-se a participação das pessoas de forma espontânea e natural. O teatro imagem. No teatro imagem, a imagem da opressão surge por meio de expressões corporais dos integrantes do grupo, como uma fotografia da cena do conflito, uma pessoa deverá fazer o papel de testemunha, indicando se a imagem criada realmente retrata o conflito. Outra técnica utilizada pelo teatro imagem é a produção de pinturas e de esculturas que mostra a situação de opressão.